Bom dia, nossa aula está sendo gravada. Hoje nós vamos fazer uma revisão de redação, falar de conto e crônica, que é a matéria da nossa prova. Acredito que nós faremos uma crônica na prova, tá? A respeito de algum tema atual. Mas vou confirmar para vocês isso. Então, nós temos que saber o que? As características, como que a gente forma a crônica, né? Lembrando que todo texto... Bom dia, Toninho. Todo texto eu tenho que fazer com introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre, né? E se for um conto, né? Se for pedido para fazer um conto, o que é isso? Conto, quando a gente não lembra das características, é só a gente lembrar dos contos de fadas, né? Que é uma história contada, narrada. Então, conto é uma narrativa. Uma narrativa não muito longa e também não muito curta. A crônica é mais curta que o conto. Ele é escrito em prosa, o que é isso? O que é escrito em prosa? Que tem parágrafos, textos com parágrafos. Não são versos, não são linhas. O conto é mais curto que o romance, né, do que o livro de romance, e mais curto que uma novela. Mas é um texto narrativo, que tem personagens, enredo, tempo, espaço. Então tem enredo, tem um assunto, tem a temática que vai ser desenvolvida, tem os personagens, tem o tempo, quando aconteceu isso, e tem o espaço, que local aconteceu isso. Então, a estrutura do conto, ela é fechada e é objetiva, é clara. É uma linguagem objetiva, direta, né? Na medida em que esse texto vai formando, ele é formado apenas a gente forma apenas uma história, um conflito, né? O conto, a gente tem um conflito, tá? É o que eu já falei, o texto é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente apresenta o quê? A ação que será desenvolvida. Do que eu vou falar nesse conto? O que eu vou desenvolver? Né? Que é o meu momento inicial. É uma breve apresentação do local. É uma ambientação daquele local. Mostrando o tempo, quando aconteceu, quais são os personagens, né? E do que eu vou falar. É um breve apanhado sobre a história. Eu vou situar a pessoa ali. O desenvolvimento, eu vou explicar aí o que está acontecendo na história, né? Posso ter diálogo com os personagens, tá? Aqui vai desenrolar a ação, vai desenvolver toda a ação. Aí depois, nessa ação, logo assim, eu tenho o clímax. O clímax, eu já estou próximo a encerrar esse conto. É o auge do conflito. Então, a gente percebe claramente aí um exemplo claro nas novelas, esse clímax, sendo que está perto de descobrir quem matou, quem sequestrou, quem fez algo errado, está perto para descobrir aquela Professor, situação. Oi? vai ter um tema fixo ou tem uma para prova ser livre? Vai ter um tema fixo, tema atual, tá? Entendi. Obrigado. Nada. Eu posso depois fazer o que eu faço sempre, dou 3 temas para vocês, vão fazer análise desses 3 temas, fazer leitura, e um deles eu vou pedir, ok? Ok. E aí, no clímax, ele está perto de desvendar aquele mistério, né? E a conclusão, que é o meu desfecho, é a solução do conflito, é a solução do problema que foi desenrolando ali no conto, que aconteceu no conto. Então, tem que estar presente os elementos do conto. O espaço, que é onde eu vou desenvolver minha narrativa, numa casa, numa fazenda, numa floresta, num círculo, num palácio. Criatividade, parque, rua, praça. O tempo, né? O tempo em que se passa a narrativa. O tempo cronológico é o exterior. É hora relógio, semanas, dias da semana, meses do ano, estação do ano. Eu vou situar. E o psicológico é o interior do personagem. Tipo assim, ele relembrando a infância dele,
na minha infância, no meu passado, tá? É psicológico. Aí nós temos a presença do narrador, e o narrador ele vai contar a história apenas, aí ele é um narrador observador, aí eu uso verbos na terceira pessoa, porque ele está apenas contando. Se o narrador participar da história como personagem, eu uso verbos na primeira pessoa também, porque ele vai fazer parte da história, né? Ele vai contar o que ele está fazendo. Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, porque o narrador é observador, ele apenas conta, né, a história. E é narrado em primeira quando eu tenho o narrador personagem. Os personagens são os indivíduos que vão participar dessa narrativa. Eu tenho os personagens, né, os protagonistas, né, o principal, tem os secundários, tem aqueles figurantes que estão ali só para completar a cena, né, a situação. Estão lá no centro da cidade, aí está lá a praça cheia de gente, só figurantes. E o diálogo é a expressão, né, que desenvolve no texto, é o conflito da trama, é a fala dos personagens, tá? Isso que é um conto. Então, um conto é para a gente pensar em quê? Contos de fada. Então, eu faço logo essa análise comparando aí, lembrando os contos de fadas, para ficar mais fácil para eu escrever, ok? Algum problema aí? Podemos falar de crônica? E crônica? Crônica é mais fácil ainda. Tudo é fácil. Quando a gente tem o quê? Conhecimento sobre o tema, tá? É só a gente gravar a estrutura e ter conhecimento a respeito daquele tema. Então, a crônica é um texto menor do que um conto, tá? E ela tem um tempo limitado para existir. Porque a crônica, eu vou fazer uma crônica baseado numa situação atual, numa situação que está em alta, está em evidência na sociedade no momento. Eu vou falar, né? Vou colocar meu ponto de vista ali, e ela tem uma vida curta por conta disso mesmo, porque a gente vai abordar um tema do momento, um tema atual. E com o passar dos dias, aquele problema, aquela situação vai caindo, né? Não fica tão em alta devido a outros problemas que vão surgindo, tá? E a crônica eu coloco meu ponto de vista. Vamos fazer aqui um resumo de característica da crônica. Vocês vão encontrar isso aí lá na página 15 de vocês e na minha videoaula também. Está bem legal para entender. Então, crônicas são narrativas, eu vou narrar, é isso que eu tenho que deixar claro. Tá lá na página 15, logo lá em cima. Eu vou narrar a história, eu vou contar uma história de forma curta. E ela pode ser escrita em primeira pessoa ou em terceira pessoa do singular. Então, aí, ó, a gente tem que lembrar que a dissertação é em terceira pessoa. A crônica e o conto eu posso usar primeira ou terceira pessoa. O assunto que eu vou desenvolver. Lucas dormiu muito. O assunto que eu vou desenvolver na crônica é resultado da perspicácia, né? É o resultado do dia a dia da pessoa que está escrevendo, do cronista, é resultado dos acontecimentos, dos fatos do cotidiano, dos fatos do jornalismo, do noticiário, dos jornais, da revista. Lembrando que é um texto breve, é uma página, uma folha. É um texto curto, tamanho de uma dissertação, uma crônica. Coloquem isso na cabeça, assim, que aí fica mais claro. Ela tem sua linguagem própria. E da onde surgiu a crônica? Dos acontecimentos do dia a dia, tá? Dos fatos do dia a dia. O desfecho. Como é o desfecho? Como que é a conclusão de uma crônica? São reflexões
sobre o tema abordado. Então, a gente faz a conclusão da crônica deixando uma reflexão para o leitor, para ele refletir sobre aquele assunto. Os personagens são caracterizados, mas de forma genérica. Eu não vou me prender a caracterizar como no conto um personagem, dizer característica física, o que ele faz. Não, eu só menciono algumas características dos personagens. Geralmente, eu não uso nomes próprios, né? Eu não individualizo o personagem, né? Eu falo em geral, a moça, a menina, a jovem, ao idoso, tá? E muitas das vezes o cronista ele conversa com o leitor, como se fosse um bate-papo. Então ele traz o leitor para perto. Então a crônica é um texto curto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na conclusão eu vou deixar uma reflexão sobre aquele assunto. E como que eu escrevo crônica? Crônica eu falo de quê? Assunto atual. Lembrando que a crônica tem um tempo curto, vamos dizer, de sobrevivência. Por quê? Porque se é um fato atual que está em alta no noticiário, em nossa sociedade, ela é abafada por novos problemas que estão surgindo. Ficou claro essa questão da crônica? Algum problema em relação a isso? Provável que a nossa prova tenha uma crônica sobre um tema atual, tá? Alguma pergunta? Nossa matéria de redação esse bimestre é curtíssima. Então, nas videoaulas, dá uma olhada, né? Na hora que for, e quando for estudar para a prova, reveja a videoaula de crônica, de conto. Qualquer dúvida é só me chamar. Nós teremos um recesso agora do dia 20 ao dia 31. Dia 3 estaremos de volta com prova online. Serão 2 provas por dia. A nossa prova de redação, da mesma forma que a gente fez no bimestre passado, vocês vão fazer o texto no caderno e me enviar por e-mail. A prova de literatura está tranquila, são 10 questões de múltipla escolha, abordando características de realismo e naturalismo, principalmente no Brasil. Tá? Cai bem mais o capítulo 2, acho que o capítulo 1 não pedi nada. Então cai basicamente o capítulo 2. Amanhã estaremos juntos no projeto, às 20 horas, aguardando a apresentação de vocês. Alguma pergunta, criança? Estou aqui para isso. Não, então. Livro. Então a gente pode parar por aqui. Se ninguém tem dúvida nenhuma, tá claro? Acho que eu detalhei, fui bem objetiva, né? Eu quero que vocês entendam. Deu para entender? Ficou claro? Aham. Então, pessoal, eu vou fazer a chamadinha aqui, tá bom? Ana Clara, aí, Eduardo, Eu. Gabriela, tá? Gabriel Santos, Letícia, Luan, Oi. Luiz Eduardo, Luiz Antônio, Luiz Pierre, Marcelo, Marcos Vinícius, Maria Clara, Pedro, Tiago, Yasmin Mendonça, Yasmin Garcia e Yasmin Pessano. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima. Até amanhã. Saudade de você. Beijos. Ô, Flávio, Oi? você falou meu nome? Quem?